Olá, eu sou a professora Alessandra. Eu vou mostrar para vocês a instalação do Android Studio. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o JDK. O JDK é o kit com tudo que é necessário para o desenvolvimento de uma aplicação Java. E o JRE é um kit com tudo que é necessário para rodar uma aplicação Java ou Kotlin. Você pode ir no site da Oracle e baixar o JDK e o JRE. Porém, as versões mais novas do Android Studio, elas já vêm com o JDK e o JRE. O Android Studio, ele é uma IDE. IDE vem de Integrated Development Environment, ou seja, é a aplicação o que a gente utiliza para poder desenvolver aplicações Android. Ela é a IDE oficial da Google, tá? Ela é a IDE oficial para se desenvolver aplicações. Como uma IDE, fica mais fácil desenvolver porque ela te ajuda a escrever códigos mais facilmente, ela tem recursos de autocompletar. Tá, então, o Android Studio é tudo que você precisa para desenvolver, testar e publicar as suas aplicações Android. Agora, nós deveremos vir aqui no site developer.android.com, que é o site oficial do Android Studio. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Você vem aqui em Studio. Esse site pode ser que mude um pouco dependendo da época em que você estiver assistindo esse vídeo. Atualmente, na data em que eu gravei esse vídeo, nós estamos na versão 4.1.2 para Windows 64 bits. Você pode vir aqui em Download Options e você tem outras opções de download, caso você queira baixar para um Mac, ou para o Linux, ou para um Chrome OS. Porém, eu vou baixar aqui a versão para Windows e ele tem apenas a versão 64 bits. Porém, a versão 3.5, que é uma versão anterior, ela tem para Windows 32 bits, tá? Então, se o seu computador é 32 bits, você pode vir aqui, né, em este computador, botão direito, propriedades, e você vê aqui qual é o sistema operacional que você tem, se é de 32 ou 64 bits. Se for de 32 bits, não baixe esse, baixe a versão 3.5 32 bits que está na descrição desse vídeo. Eu vou estar baixando, então, a versão 64 bits, tá? Os requisitos mínimos de instalação, se você vier aqui embaixo, você descer a rolagem até aqui embaixo, você tem os requisitos mínimos. Você pode instalar ele com 4 GB, porém, o recomendado mesmo é 8, mas se você tiver com 4 GB de RAM, você roda ele. Eu sugiro que se você tiver apenas 4 GB de RAM, você utilize apenas ele, fecha todos os outros programas e utiliza apenas o Android Studio. Fecha sincronizador com o OneDrive ou qualquer outro mecanismo de nuvem, fecha antivírus, fecha tudo e abre apenas a IDE que você vai conseguir utilizar. Tá? Você precisa ter 2 GB de espaço em disco, sendo 500 MB para a IDE e 1.5 GB para o emulador, né? Lembrando que se você tiver um dispositivo Android, como um celular ou tablet, você não precisa do emulador, você pode usar apenas a IDE, né, e testar o aplicativo direto no dispositivo que você tem. Então, eu vou vir aqui, Download Android Studio, eu vou ler, né, os termos e as condições e aceitá-los, clicar em fazer o download do Android Studio para Windows, você escolhe o lugar onde você quer salvar, clique em salvar e em seguida você espera o download terminar. A partir do momento em que você fez o download, você dê 2 cliques sobre o arquivo que foi baixado, ele vai entrar na tela de instalação. Nessa tela, você escolhe o local aonde vai ser salvo. É importante que esse local não tenha caracteres especiais. Essa opção é para você desinstalar versões antigas que houverem instaladas na máquina.
Eu, como tenho uma versão aqui antiga instalada, eu vou deixar marcada. Vou avançar. Ele diz que isso vai remover todos os arquivos anteriores. Se eu desejo continuar, eu vou clicar em sim. Next. Aqui, essa primeira opção é o Android Studio e a segunda opção é o AVD, que é a máquina virtual que vai permitir que a gente use o emulador. Eu vou deixar ela instalada. O ideal é que você deixe também o AVD instalado. Na tela seguinte, o local onde vai ser salvo, instalar. Completada a instalação, você clica em Next. Ele está perguntando se eu quero inicializar. Vou deixar marcado. Aqui ele está me dizendo que nesse diretório eu tenho configurações antigas do Android. E se eu quero criar, né, um novo diretório, deletar o anterior e criar um novo diretório com novas configurações. Vou aceitar a sugestão dele. Isso só vai aparecer para você se você tiver versões anteriores do Android instalado, tá? Se você não tiver, isso não vai aparecer. Beleza, tá feita a instalação. Ele apareceu aqui um assistente para mim com os novos recursos da versão atual que eu instalei, porque a versão que eu tinha era mais antiga. Quando você abrir o seu Android Studio, normalmente, ele vai abrir essa telinha aqui, tá? Antes que você tenha criado qualquer projeto, a primeira vez que você instala, ele vai abrir dessa maneira aqui. Aqui você poderia criar ou abrir projetos existentes. Eu vou antes aqui em configurações e aqui eu tenho o SDK. O SDK é de Software Development Kit, que é o kit de desenvolvimento de software. Eu vou configurá-lo primeiro. Vou clicar nele, ele vai abrir essa telinha aqui, né? Eu tenho, a primeira coisa que você deve prestar atenção é o SDK Android SDK Location. Esse SDK Location, ele não pode ter caracteres especiais no caminho todo, tá? Então esse daqui é o nome do meu computador, né? E o caminho aonde ele salvou. Se tiver caracteres especiais, você deve vir no Edit e vem aqui e escolhe outra localização para o seu SDK, tá? Uma localização sem espaço. Isso aqui é muito importante, porque depois vai dar problema em outras telas. Tenho aqui SDK Platforms, que são as plataformas Android. Eu vou ter que instalar algumas delas. Essas plataformas você vai usar para testar os seus aplicativos, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui em Show Package Details e ele mostra os detalhes desse pacote, mas eu vou tirar porque é muita informação. Eu vou instalar aqui a versão 9, porque na época em que a gente está, a versão 11 foi lançada há pouco tempo. A versão 10, ela é mais consistente, mas eu vou instalar a versão 9, certo? Que um número grande de usuários possui essa versão. Também vou instalar uma versão mais antiga, a 4.4, que é a KitKat. Eu sugiro que você não instale todas as versões, porque senão vai ocupar muito espaço no seu disco. Eu vou instalar apenas essas duas versões, tá? E também não instala a mais nova que existe, porque ela é inconsistente, normalmente a versão mais recente. Vou dar OK, ele vai perguntar se eu desejo instalar, OK. E eu vou aguardar essa instalação, então. Essa instalação é um pouco demorada, tá? Então eu sugiro que você vá tomar um café e volte posteriormente. Terminada a instalação, você pode clicar em Finish e essa parte do SDK Manager, então, está configurada. Aqui na tela inicial do Android Studio, eu tenho alguns projetos que eu fiz. Você pode criar um novo projeto clicando em Create New Project. Aqui tem alguns modelos que você pode estar utilizando.
eu vou usar o Empty Activity, Next. Aqui você pode dar um nome para a sua aplicação, um nome para o seu package e o local onde você vai salvar essa aplicação. Eu vou chamar aplicação de teste com ponto Alessandra ponto minha aplicação. Vou salvar numa pasta aqui na unidade C. Vou criar um diretório. Esse diretório aqui, vou usar a SDK API 24 no Cat. Você pode escolher, eu só não escolher uma muito recente, né? Não escolha 30, porque poucos aparelhos vão ter a mais recente. Clique em Finish. Carregada, então, o seu projeto. Esse projeto vai carregar aqui um arquivo XML e um arquivo Java. Eu vou falar deles depois. Por enquanto, eu tenho que mostrar aqui o AVD, que é o Android Virtual Device. Ele não vai ter nenhum aqui. Eu tenho algumas instaladas, então eu vou mostrar como instalar. Eu tenho que vir aqui, ó, em AVD Manager. Você não vai ter nenhum mostrando, né? Eu vou criar aqui uma Virtual Device. Virtual Device, a gente vai ter que trabalhar com virtualização. E aí você vai ter que ver se o seu computador aceita virtualização, tá? Alguns não aceitam. A virtualização, a gente vai criar uma máquina virtual aonde a gente vai rodar o dispositivo Android, tá? Então você vem em Create ali. Você pode colocar uma TV, um telefone, um smartwatch, tablet ou automotivo. Eu vou colocar o fone. Você pode escolher aqui o dispositivo que você quer. Next. Aqui você pode escolher a API. Ó, tem a 11, já está instalada aqui, né? Você pode escolher uma outra. Tem outras aqui que você pode escolher. Esse 5.1 já está instalada, tá? Se você quiser escolher uma versão que não está instalada, você tem que clicar em Download, esperar ele terminar. Eu não vou fazer isso, mas você pode fazer com a API que você quiser. Next. Aqui você pode dar um nome para ela, tá? E aqui você pode dar um nome para ela e Finish, tá? Ela vai ser criada, então. Eu não vou criar, porque eu já tenho várias criadas, tá vendo? Eu tenho algumas abertas aqui, ok? Então, quando você escolher um dispositivo, qualquer um deles, que você instalou, ele vai estar mostrando aqui, e aí você pode rodar Run App, você vai rodar, então, o seu programa, né, o app que você criou, você vai rodar nessa máquina virtual. Então, o que ele vai carregar aqui para mim é uma máquina virtual. Ela demora um pouco para ser carregada, tá? Assim que você, então, escolher a sua AVD e der play, então, ele vai rodar e vai abrir num dispositivo virtual simulando um dispositivo real. É isso que é a virtualização. Então, ele simula um celular, tá vendo? Você pode... Ele tem todos os recursos que possuem um celular. Ele tem a opção aqui de você virar também, né? Abrir ele virado. Aqui tem alguns apps que eu tinha desenvolvido, instalado aqui, tá? Então ele simula o dispositivo real, ok? O que você programar, você pode
executar então e fazer o teste nesse dispositivo, certo? Ele consome muita memória da máquina. É esse emulador, então, que consome bastante memória da máquina. Se você não quiser usar o emulador, você tem que ativar o modo desenvolvedor do seu aparelho celular. E para isso, você pode abrir o Google e fazer uma pesquisa sobre como ativar o modo desenvolvedor do seu dispositivo, do seu aparelho real. Se você não quiser rodar o seu app no emulador, por você achá-lo lento e ele realmente, dependendo da configuração de hardware que você tiver, ele vai ficar lento, então aqui eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu preciso fazer é, então, ativar o modo desenvolvedor do meu aparelho Android, celular ou tablet. Assim que você ativar o modo desenvolvedor, você tem que permitir a depuração USB, certo? Isso vai variar de dispositivo para dispositivo. Normalmente, você tem que clicar 7 vezes sobre o número do dispositivo ali sobre o telefone, mas isso vai depender do aparelho que você tem. Então imagina que você tem um Moto G6, então você pesquisa no Google como ativar o modo desenvolvedor do Moto G6, e aí você ativa o modo desenvolvedor e ativa a depuração USB. A partir desse momento, a hora que você conectar o seu aparelho através do cabo USB, ele vai mostrar o aparelho aqui, Motorola Moto G8 Play. Então é o meu dispositivo. Então eu programo aqui e a hora que eu der play, ele vai rodar no meu celular. Dessa forma vai ficar menos lento do que usando o emulador. Espero que eu tenha ajudado. Valeu, um like?